Fala pessoal, a gente tá continuando aqui com o canal Texas Mais, aqui pela TV Guaratuba, e hoje a gente vai estar conversando aqui com o Ricardo Lopes. Ele é atleta de tiro, IPSC e DSC, representando não só o clube, mas o nosso município também. Doutor, eu queria te fazer umas perguntas. Quanto tempo que o senhor pratica o esporte ou o tiro? Olha, o tiro como esporte não faz tanto tempo, tem aí em média 3 anos e meio. Mas eu manuseio, tenho manejo com arma de fogo há mais de 10 anos. Certo, certo. E o que seria, basicamente, para o pessoal que está em casa conhecer do esporte, conhecer de arma de fogo, qual seria o início para a pessoa poder praticar o IPSC ou o IDSC? Olha, bom, em primeiro lugar, como você está me perguntando, né, João, é um esporte, mas também é uma atividade de lazer, e as duas coisas se completam. Para quem quiser iniciar um esporte de tiro, é necessário, se for menor de 18 anos é possível, desde que tenha uma autorização específica para isso. E aqueles que forem maiores de 18 anos também já podem iniciar. Na realidade não é necessário nem possuir arma de fogo. Basta se filiar a um clube, como aqui no Texas, em Guaratuba, e utilizar o armamento, adquirir munição no clube. Todo mundo pode começar. É simples, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. É claro, recomenda-se, em primeiro lugar, a realização de um curso básico de tiro. Você tem que saber manusear arma de fogo. Sim. E com esse manejo, e que é básico, não é necessário nenhum aprofundamento para iniciar no esporte. E você vai aprendendo, junto com os próprios filiados do clube, os próprios atletas vão ajudando a formar os mais novos, né? E aí vai se desenvolvendo, vai aprendendo as regras. Existem várias modalidades de tiro, não é só uma, de tiro prático, né? Você vai se identificando, são várias divisões também, mas o início é mais simples do que as pessoas imaginam. E sobre o esporte em si, para as pessoas entenderem, o que diferencia o IPSC do IDSC? Algumas pessoas falam que um é mais lento, o outro é um esporte mais rápido, enfim. Sim. Como atleta, o que você pode dizer de um e do outro? Olha, as duas modalidades, para quem não sabe, IPSC e IDSC são duas modalidades de tiro dinâmico. Normalmente, o atirador de lazer, ele vai até um clube, coloca o seu alvo numa determinada distância e fica atirando naquele alvo parado. Tanto o atirador está parado quanto o alvo está parado. No esporte é diferente. É um tiro dinâmico, é um tiro que se faz em movimento. O IDSC, ele diferencia do IPSC especialmente em razão da finalidade. O IDSC é um tiro defensivo por excelência. Então, como regra, as pistas são realmente mais lentas. Você precisa executar o tiro sempre abrigado. As pistas vão sempre simular uma situação real que já aconteceu ou que pode vir a acontecer. Monta-se um cenário e dentro desse cenário o atleta vai demonstrar sua habilidade no tiro. É um esporte que exige habilidade no tiro, não existe habilidade física do atleta, né? O IPSC, por outro lado, é uma modalidade de tiro dinâmico também, que se faz num cenário mais aberto, sem cobertura, sem nenhuma preocupação com a defesa. Mais importante no IPSC é a velocidade até do que a própria precisão. No DSC é mais importante que você seja preciso, ainda que mais lento, porque você vai atirar sempre em cobertura, para evitar que numa situação real você seja alvejado. Então a gente pode dizer que o IDSC, embora seja um esporte, ele é um esporte mais pedagógico, na minha opinião, do que o IPSC, porque ele evita que você tenha vícios de se expor a uma ameaça, né? Você vai aprender o IDSC, ser rápido, ser preciso, mas sobretudo ser cauteloso. Ter uma técnica mínima para uma situação de confronto, né? Vamos dizer assim, uma situação real. O IDSC vai sempre, não existe exceção, vai sempre simular uma situação real. Com certeza, bem o contrário do outro, né?
Que é interessante, mas é um outro tipo de atividade. Existe alguma arma específica para quem está começando o esporte? Um modelo, peso, tamanho, ou isso não é critério? Não, existem sim. Não existe uma arma específica, existe uma característica de arma específica. Tanto no IPSC quanto no IDSC, existem algumas limitações em relação ao tipo de arma. Só que no IPSC ele é mais abrangente, porque são várias divisões dentro do mesmo esporte. Cada divisão vai utilizar um tipo de arma diferente. No IDSC também existem divisões, mas não existe uma diferença tão significativa de um tipo de arma para o outro. Por quê? Porque no IDSC as armas precisam ser aquelas armas comuns que a pessoa usaria numa situação de combate. Então não são armas preparadas ou construídas especialmente para uma competição de tiro. Não necessita ter uma personalização, uma preparação? Nada. Simplesmente é aquela arma que você compra na loja, treina com ela no clube, tem na sua casa, no seu trabalho. É a arma que numa situação real você teria que usar. E falando sobre as armas em si, assim, para as pessoas que estão iniciando, quantas categorias no IDSC existe para competição? Existe uma básica ou uma inicial? É por idade? Como é que funcionam as categorias? Tudo isso que você falou. Existem várias categorias e existem várias divisões. Bom, a gente tem as divisões, elas vão ser diferentes conforme o tipo de arma. Então tem divisão para revólver, para arma curta, tem divisão para arma longa, tem divisão específica para revólver, específica para pistola. Calibre não muda ou muda? Sim, o calibre também muda. Você havia perguntado antes a idade, né? Existem as classes do júnior até o sênior, né? Existe inclusive um sênior distinto que são para pessoas com mais de 65 anos. Ótimo. E nesse meio algumas divisões, tem adulto, tem específica para mulheres, tem específicas para profissionais da segurança pública. Por exemplo, tem uma divisão específica para policiais e agentes de segurança, que podem competir numa divisão overall comum ou podem competir numa divisão específica. Interessante, né? Mais ainda para quem trabalha com força de segurança, Exatamente. Aprimora um treinamento. Como no IDSC se busca sempre um espelho na vida real, as divisões especiais que a gente chama, por exemplo, da Law Enforcement para policiais e para militares, elas vão inclusive determinar que tipo de traje será usado. Então, por exemplo, se é uma competição entre militares e forças especiais que tem um uniforme específico, essa competição vai acontecer usando aquele uniforme específico, né? Por quê? Porque é com ele que o combatente vai a combate. Entendi. Então, mais uma vez, eu friso sempre isso. O IDSC baseia-se na realidade. E esse IDSC, ele é internacional, ele é nacional? O senhor sabe dizer se quando ele foi criado ou se é um esporte antigo? O IDSC... Até porque as pessoas estão tendo mais acesso a essa informação nesse cenário, nesse momento, né? Mas o esporte em si pode ser que seja mais antigo do que a gente imagina. O esporte já é bastante antigo. O IDSC é uma sigla, e me perdoe, o meu inglês é ruim, mas é International Defensive Shooting Confederation, que é justamente a Confederação Internacional de Tiro Defensivo. Então existe toda uma estrutura e uma hierarquia institucional, vamos dizer assim, que sustenta o esporte. Existe então o IDSC internacional e cada país, e aqui abre-se um parêntese, cada país democrático e livre, que pode praticar o esporte com armas de fogo, existem ali os seus IDSCs nacionais, e aí também existem as delegacias regionais, né? Então existe sim digamos assim, toda uma organização estrutural nacional e internacional. Por trás do esporte, né? Sim. Entendi. E nós temos, por exemplo, confederação no Brasil, temos um coordenador nacional, Sérgio Bittencourt, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Nova Lima, que é o presidente do IDSC Brasil.
e os demais países também têm as suas confederações. Legal, legal. Ricardo, e assim, no Brasil, qual seria a tradição do IDSC ou do IPSC por si só? Na realidade, se você me permite, eu vou fazer uma resposta mais aberta, né? Porque eu observo que muita gente acha que o tiro começou hoje no Brasil com essa gestão, né? Uma polarização da informação. Exatamente. Veja, João, a primeira medalha de ouro no Brasil numa Olimpíada foi no tiro. E foi num tiro de pistola. Na verdade, Primeira medalha de ouro foi no tiro. A primeira medalha olímpica de ouro do Brasil foi no tiro em 1920 na Bélgica. É uma informação pouco divulgada. Tanto que é o patrono do tiro até hoje, no Dia do Atirador, se comemora isso. Nós tínhamos uma delegação brasileira que foi para a Bélgica para competir. Tiveram no meio do caminho as armas extraviadas, nessa situação de aeroporto e tudo mais, enfim, de navio, mas chegaram na Bélgica com a equipe toda, mas com o equipamento desfalcado. E mesmo assim, com limitação de munição, parte da munição foi extraviada, limitação de armamento, mesmo assim, o Guilherme Paranaense, oficial do Exército da Ativa da época, trouxe para o Brasil a medalha de ouro nas Olimpíadas de Antuérpia. Importantíssimo. Veja, isso tem mais de 100 anos, né? Então, às vezes me assusta um pouco as pessoas acharem que o tiro no Brasil começou hoje, que o Brasil não tem tradição no esporte. Tem, tanto que nós tivemos a primeira medalha de ouro nesse esporte. O IPSC, salvo engano, nasceu em 76, ou seja, muitas décadas depois que o Brasil já tinha medalha competindo no tiro no exterior. Então, atiradores sempre tivemos. O que ocorre hoje, por questões que acho até que não convém a gente abordar aqui, é uma tentativa de se impedir até o acesso às armas de fogo, como se fosse a pior coisa do mundo, né? Como se fossem até pessoas más, né, que tivessem usando desse artifício aí para outras coisas, né? Fica muito difícil a gente ter hoje, com esse cenário, campeões mundiais no tiro, porque você não tem a liberdade para treinar desde criança. Que é o que ocorre principalmente nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, os países realmente livres. A criança começa a treinar o tiro com calibres baixos, sempre monitorado. Toda atividade que envolve tiro é cercada por regras de segurança muito rigorosas. Falando até em regras, o pessoal de casa tem uma curiosidade também, nós também, de passar essa informação para todos. Que tipo de entidade fiscaliza as competições ou os clubes em si para a prática do tiro esportivo em si? No Brasil, a atividade do tiro ela é mais fiscalizada que a atividade de tributação pela Receita Federal. Quem fiscaliza o atirador é o Exército. E fiscaliza mesmo. O atirador, primeiro que ele precisa ter uma autorização do Exército para ser atirador. Ele se torna atirador a partir de um documento que se chama certificado de registro. Existe pré-requisitos para isso, né? Cheio de pré-requisitos. Cheio de pré-requisitos. Exige-se menos requisitos para você, exige-se mais requisitos para você ser um atirador do que para você ser, por exemplo, um policial, civil, militar, federal, rodoviário federal, qualquer um. E até falando sobre esse assunto das pessoas, de legislação, quais tipos de pessoas, idades, enfim, até porque teve competições que eu já vi, fiquei sabendo, existem casos que famílias vão aos campeonatos, né, praticam a esposa, o marido, o tio, enfim. Sim. Que tipo de pessoa que frequenta um clube, que pratica o esporte no dia a dia? O esporte do tiro, ele é pré-requisito a idoneidade, né? Veja só, eu participei recentemente de um torneio, de uma etapa do torneio catarinense de IPSC. Essa etapa ocorreu na cidade de Joinville. E é um barato isso, porque você chega lá e está tirando os pais com o filho,
às vezes 2, 3 gerações, o avô, o pai e o filho competindo, cada um na sua categoria, na divisão que tem mais preferência, mas isso é muito comum no tiro, a família se envolver na prática do esporte, né? Participa a família toda. Participa a família toda. A gente vê isso em toda a competição, é assim. Tem crescido bastante a participação das mulheres, existem divisões específicas, mas as mulheres estão competindo no geral, no overall, em condição de igualdade com os homens. Com certeza, a gente tem até um grande exemplo no próprio clube de tiro, a demanda feminina de procura a cursos, capacitação é muito grande, né? Elas estão procurando aprender, além da defesa, o esporte e estão seguindo. E por sinal, ótimas alunas, excelentes notas, as mulheres se desempenham muito bem no que eu vejo, né? Existe uma categoria feminina específica no esporte, no IDSC, ou é misto? Não, existe tanto no IDSC quanto no IDSC, existe a categoria damas ou ladies, que é específica para as moças. Ótimo, ótimo. Quero agradecer, Ricardo, pelas palavras aí, por nos ensinar muita coisa sobre o esporte em si e também deixar um recado para todas as pessoas que querem praticar. Obviamente, a pessoa não vai chegar até um clube, chegar e praticar, ela precisa de pré-requisitos, né? Ela precisa de um treinamento específico, uma instrução de tiro, até para a própria segurança. Então, assim, você pode procurar teu clube na sua cidade, ver as informações, o que é preciso para a prática do esporte e, enfim, entrar nesse mundo aí que, embora a gente não tenha noção, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Se você me permite, João, e me perdoe os telespectadores pela informalidade, mas em clube de tiro, com perdão da palavra, pessoas de má índole não se criam. É um ambiente muito reservado, mas extremamente acolhedor. As pessoas envolvidas com o tiro necessitam, até para que consigam as autorizações, demonstrar idoneidade, necessitam demonstrar responsabilidade, capacidades, né? Capacidade. As pessoas que se submetem aos exames para aquisição de arma de fogo têm como pressuposto a idoneidade. Então, não existe a menor possibilidade, por exemplo, de se frequentar um clube de tiro com armas ilegais ou então uma competição. Você havia me perguntado sobre a fiscalização. O Exército é a instituição estatal que fiscaliza o atirador e os clubes de tiro, e a fiscalização é rigorosa, como é próprio do militarismo, né? Mas existe uma segunda fiscalização, que quando você vai para uma competição, todo o seu material é checado antes. Você nem atira na competição se tiver qualquer documento vencido, por exemplo. Não atira. Não atira, você não participa, você é desclassificado sumariamente. Até porque as pessoas, para ter ideia também, nem no próprio clube de tiro, você chegar com documento vencido ou sem documentos, a pessoa não vai deixar com que você entre, não vai nem acessar o clube se estiver com esse documento vencido, ou com arma sem documento, enfim. Então existe uma fiscalização, a gente pode dizer, dos clubes também e dos próprios atletas, né? Com certeza. Não só a fiscalização da legalidade do equipamento e do material, mas principalmente da segurança. Então as pessoas, na sua grande maioria, têm medo de arma de fogo e não sabem nem por quê. Não sabe o motivo. Porque foi criado um preconceito de que isso é perigoso. É claro que a arma de fogo oferece risco se ela não for manuseada adequadamente, a gente não vai negar isso. Mas num clube de tiro, quem frequenta sabe, a pessoa aprende, se capacita para o manuseio e toma aquilo como padrão de conduta. Né? Existe um padrão. E isso é cobrado pelos atiradores, não é cobrado só pelo instrutor que está na pista, mas é cobrado pelo atirador que está do seu lado. Por todos, e do outro lado. Então, sempre que há uma quebra de regra de segurança que possa eventualmente colocar alguém em risco, tem sempre alguém fiscalizando isso e cobrando, né? Com certeza. A gente mora num país que tem uma certa dificuldade com
tratamento dessa questão da arma de fogo, muito mais por questão política e ideológica do que do próprio risco, né? Mas na realidade é uma atividade extremamente segura e fiscalizada até em excesso. Exatamente. A pessoa que está em casa, que tiver preocupação com o requisito de segurança, além de todas essas fiscalizações externas que ele comentou, o clube fiscaliza, o instrutor de pista está ali para sempre estar te cobrando no bom sentido e te auxiliando para que vire exatamente uma conduta, né? Sempre que você estiver manuseando o armamento. Então, assim, o instrutor está ali para orientar, o clube orienta e fiscaliza e os próprios alunos, né? Então, assim, o requisito de segurança sempre é e sempre vai ser o primeiro. Pessoal, então, mais uma vez eu quero agradecer aqui o Ricardo. E, Ricardo, você tem alguma consideração, algum recado para passar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, quem está nos assistindo que tem da minha idade, um pouquinho mais, vai lembrar que antigamente a gente se reunia em casa, fazia polenta, ficava um tempão mexendo aquilo. Era uma oportunidade das pessoas se confraternizarem. O tiro é a mesma coisa. Quando você vê um pai num estande de tiro com um filho, atirando com, às vezes, uma espingarda de pressão, às vezes com uma espingarda de fogo com calibre bem baixo, aquela criança, ou melhor dizendo, aquele adolescente não está com a cara no celular. Porque o que hoje a gente percebe é que as pessoas estão vivendo dentro de um mundo que não existe. Literalmente distanciados. Distanciados. Né? E o tiro tem essa habilidade de trazer as pessoas de novo para o convívio social. É uma atividade de lazer, é um esporte, mas também pode ser uma atividade de puro lazer e prazeroso. Então, quando a gente vê a família, como nós já falamos aqui, famílias inteiras num torneio de tiro, não é nem pela medalha ou pelo prêmio, é o momento em si, né? É pelo momento em si. Enquanto se está numa competição, num treino, você está vivendo uma realidade, você não está mais... Não é uma realidade virtual. Não é uma realidade virtual, até porque realidade virtual é uma coisa que não existe. Não existe. Se é virtual, não existe. Então, o que eu diria, assim, o meu recado para quem está nos assistindo, quem tem medo de arma de fogo, repense isso, não tem motivo para ter medo. Não tem motivo algum. Não tem motivo algum. Os clubes hoje estão em maior número no país inteiro, felizmente, podem ajudar com isso. E eu diria assim, para encerrar, né? Vá a um clube de tiro, inscreva-se, compartilhe. Compartilhe da atividade. Compartilhe a atividade, inscreva-se. Mais uma vez estou reforçando o convite para as pessoas que não conhecem. Venham até o clube de tiro, a gente está aqui para te dar todo tipo de informação e respaldo. Não existe o menor sentido de ter medo, sabe? É cercado de regras de segurança, cercado de segurança, enfim, para a pessoa que estiver em casa, se inscreve, faz um curso básico, uma instrução que seja, traz a família, é um ambiente bem bacana e como o doutor falou, é prazeroso, né? O convite. É prazeroso, divertido. É divertido. Pessoal, esse foi o Texas Mais de hoje, então não esquece de compartilhar, né? Qualquer informação que precisar a gente está à disposição. Todas as sextas-feiras, 21 horas, a gente vai estar com conteúdos novos aqui, com entrevistas, com informações para todos vocês. Muito obrigado.